A todos os professores e professoras, a todos os nossos amigos da EBD, paz do Senhor. Como é bom estarmos juntos para gravarmos mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da lição de número 6. Eu estou aqui, terminou o culto. Se vocês perceberem ao fundo, tem a ensaio do pessoal do louvor. Nós vamos dar um prosseguimento que nós não podemos parar. O tempo está pouco, muita correria, muita viagem. E é o tempo que eu estou tendo para gravar essa pré-aula. Nós discutimos esse assunto tão interessante que é a aula de número 6. E a aula de número 6 fala sobre sinceridade e arrependimento diante de Deus. Nós temos muita coisa para falarmos aqui nessa pré-aula. Então eu queria que você ficasse ligado, antenado. E eu quero iniciar essa pré-aula de hoje, como sempre, dando um grande abraço às pessoas que estão conosco, que deixam like, que mandam inscreve, que pedem lição. Então vai um grande abraço ao meu amigo Natanael Oliveira, lá em Guarapari, no Espírito Santo. Também ao Carlos Henrique, ao Nilson Onofre, ao José Roberto e ao pastor José Antônio. O pastor José Antônio está me ajudando muito, criou uma página aqui no Facebook só para divulgar a Escola Bíblica Dominical, principalmente aqui nós da EBD, a EBP em Foco, Escola Bíblica Professores em Foco, aqui da DTO. Grande beijo no coração, que Deus possa te abençoar e que esse projeto possa prosperar para muitas outras pessoas, porque nós sabemos o quanto a EBD é importante. Hoje, lição de número 6. Nós vamos falar sobre sinceridade e arrependimento diante de Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Lucas 18, o versículo 9 ao versículo 14. É importante você ler essa lição, é importante você refletir sobre tudo que vai acontecer para você ter um norte, como eu sempre falo aqui, e para você debater em sala de aula. O textual diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo de número 12. A verdade prática dessa lição diz que cuidado com orgulho e arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Queridos, nós vamos ler tópico a tópico, explicar cada tópico, para você, vou deixar abaixo o copia e cola para você levar para a sua sala de aula, para você ter uma interação com o seu aluno e para você estar inteirado do que vai acontecer aqui. Então você copia e cola, imprime, dá para os seus alunos, ou bota no Data Show como eu faço aqui, alguns slides no amigo Ismael e dá uma sequência muito boa, uma dinâmica muito boa na sala de aula. Bota as pessoas para ler um tópico em lugares diferentes, um de trás, na frente, um do lado, outro lê a Bíblia, e nós vamos comandar uma aula com muita didática. A introdução diz que talvez a parábola do fariseu e do publicano seja uma das mais conhecidas. Nessa introdução, eu quero que você entenda que nesse início aqui dessa lição, nós estamos na lição número 6, sinceridade e arrependimento, nós precisamos explicar todos na nossa sala o significado de sinceridade. E isso aqui é muito importante, querido. Por quê? Porque no Sefer da Torá, o que é Sefer da Torá? Isso é o início, os rolos da Torá. A primeira letra da palavra Tamim, que significa íntegro, perfeito, é escrita com uma letra extra grande no fim para enfatizar que é a importância da palavra. A palavra hebraica Tamim significa perfeito, sem defeitos, concluído. E em nosso relacionamento com Deus aqui no original, também significa ser inteiro, no sentido aqui de ser sincero, de ser íntegro e totalmente empenhado com Deus neste mundo, nesse tempo. Então é isso que você precisa explicar. No grego, eu acho muito interessante você levar para a sua sala de aula, a palavra sincero é derivada do sincera. E o que significa sincera? Significa sincera. No grego nós chamamos de elikrenis, que significa ele, calor ou fogo solar, e krenis, testado. Literalmente testado pelo sol. Nesse sentido, toda a nossa sala deverá entender que a verdade ela pode ser dita por muitos, mas será que existe aqui cera em cada oração? Será que realmente existe verdade na oração? Porque muitos falam muitas coisas de verdade na oração, mas será que realmente o coração está querendo falar aquilo? Ou está falando só para cumprir a oração de praxe? É preciso entender que a oração, isso é, o Espírito Santo, ele queima e ele revela quem está falando aqui a verdade ou não, ou seja, quem tem cera e quem não tem cera. Os vasos eram colocados no sol e revelava quem realmente tinha cera e quem não tinha cera. Então aquele homem que vendia os vasos, ele colocava no sol justamente para dizer sincera, ou no original ele dizia assim, ele colocava lá, elikrenis, não tem cera, não possui cera, ok? Tópico de número 1, ele vai falar sobre a interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Nesse tópico, você vai entender que desde o capítulo 15, nós veremos que Jesus já estava recebendo publicanos.
ele já estava conversando com publicanos. Os escribas e fariseus começam a murmurar por causa dessa situação. O termo fariseu aqui no original significa separado. É nesse capítulo que nós podemos notar que deve ser por isso que Jesus vai empregar essa palavra devido à situação que ele mesmo estava vivenciando. Ou seja, os fariseus vivendo totalmente separados, longe das castas menores, longe aqui dos publicanos, longe dos pobres, por se considerarem aqui separados. Isso é, os melhores da sociedade. Os fariseus, aqui que se consideraram os melhores da sociedade, eles desprezavam quem? Os publicanos, eles desprezavam muitas outras pessoas, as viúvas, os órfãos e por aí vai. Ainda no capítulo 16, a partir do versículo 14, Lucas, ele registra várias palavras de Jesus, onde ele confronta com muita firmeza o grupo aqui farisaico. O próprio Jesus vai confrontar esse grupo. E em seguida você vai ver que Jesus ensina sobre a misericórdia de Deus em alcançar aqui determinados grupos sociais que eram desprezados pela sociedade. Nós podemos ver esse ensinamento em Lucas 16, 19 a 31, quando ele se trata referente aos pobres. É interessante que Jesus, no 17, 11 e 19, ele vai falar sobre os leprosos. Já no 18, do versículo 1 ao versículo 8, ele vai falar sobre as viúvas. E no 18, do 9 ao 14, ele vai falar sobre os coletores de impostos. Todas essas pessoas eram descartadas pelos fariseus. Quando Jesus começa a falar essa parábola, que entende isso aqui, ele está repudiando decisivamente o entendimento de justificação e salvação por meio de méritos próprios. É isso que ele está repudiando. E com isso, ele está nos instruindo a respeito da verdadeira essência da adoração. A adoração feita com reverência e com humildade. É isso que Jesus está querendo pregar. E é isso que você vai falar nesse tópico de número 1, ok? Já o tópico de número 2, no tópico número 1 ele falou sobre o fariseu, o tópico número 2 ele fala sobre o publicano. E o que você vai falar nesse tópico número 2? Professor, entenda uma coisa. Você vai iniciar esse tópico número 2 perguntando quem são os publicanos. Publicano é o nome dado aos coletores aqui de impostos nas províncias aqui do Império Romano. Bucklander, acho interessante, quem é Bucklander? O Dicionário Bíblico Universal da Editora Vida de 1981 afirma que havia duas espécies aqui de publicanos. Os publicanos que eram responsáveis pela renda do império perante o imperador romano e os publicanos delegados por estes para cada província. Então, eram dois grupos de publicanos. Eles eram considerados traidores por trabalharem aqui para o Império Romano, justamente na cobrança de impostos. Então, eles cobravam impostos e mandavam para Roma, sendo eles judeus. Alguns extorquiam no valor a ser cobrado. É por isso que eles eram colocados como pessoas traidoras dos judeus. É interessante que isso com certeza gerou aqui muitas desconfianças de todo o povo judeu. Nós lembramos aqui do caso de Zaqueu, que teve a honra de receber Jesus em sua casa e que também era esquecido por tais grupos da sociedade da época. Jesus nos deixa uma lição que muito clara, a lição que mostra como o reino de Deus ele está acessível a todos, sejam grandes ou pequenos, seja rico ou seja pobre, pecador confesso ou até mesmo aquele que se acha santo entre todos, ele está acessível a todos. É isso que deve ficar claro nesse tópico número 2. Já o tópico número 3 da nossa lição, ele vai falar sobre a oração. E aqui há algo de extrema importância nesse tópico, eu queria que você refletisse com a sua sala. Quando nós falamos sobre oração, é importante nesse tópico você fazer um paralelo entre o que realmente agrada a Deus ou o ambiente que é o ambiente de oração. Então, nesse tópico, nós precisamos fazer um paralelo entre o que realmente agrada a Deus ou é o ambiente que você está ou é a oração. Isso aqui deve ser destacado. Por quê, pastor? Porque era muito comum se ver aqui um fariseu no templo. Era muito comum você ter esse tipo de pessoas no templo, erguendo as mãos, fazendo oração o tempo todo, mas um publicano jamais. Então, quando nós paramos para entender essa parábola, nós podemos notar que ambos estão no mesmo lugar, fazendo o que muitos faziam diariamente em suas vidas. Ou seja, ambos estavam orando.
Mas existe uma diferença entre as orações. Isso significa que muitos se acham aqui no direito de ser ouvidas por Deus, de serem atendidas por Deus. Já outros aqui se sentem totalmente esquecidas pelo Pai Celestial. Mas aqui nessa parábola, nós notamos aqui justamente o contrário. Não é o ambiente, nem tampouco o estilo da oração, mas a sinceridade, eclé no original aqui, de um coração aberto para adorar, até mesmo em momentos difíceis, em situações contrárias, que nos faz diferente uns dos outros, ok? Tópico de número 2, nós vamos falar sobre a hipocrisia do fariseu. A postura é, na realidade, um empecilho para que muitas pessoas, queridos, se encontrem com Deus. A sinceridade não deve ser somente externa, como nos vasos ou só no rosto. É também conosco mesmo interna e deve estar conosco internamente. Não é a gravata que vai me deixar bonito, não, pelo contrário. Isso é só acessório. A sinceridade exige um passo a mais. A observação dos nossos pensamentos, aqui das nossas emoções, dos nossos impulsos, à luz da nossa consciência crítica. E esse interessante que pode e deve revelar as rachaduras ou integridade perante Deus. E isso deve ser falado nesse tópico. Um íntimo fingido, e isso aqui é interessante, é empecilho à fidelidade que depende de um harmonioso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. A hipocrisia, a insinceridade, e eu vou colocar essa palavra para você entender aqui, é sinal de fraqueza e imaturidade espiritual. E como isso está reinando na igreja? A postura do fariseu é a postura de muitos cristãos na nossa atualidade, de muitos pastores, de muitos líderes que não entenderam e não entendem o Evangelho, a boa nova de Cristo. A alma madura, ela emprega ante a malícia do mundo a prudência. Nós devemos ser prudentes em todos os momentos. Entenda isso, esse tópico número 2. Já no item 2, do tópico número 2, da continuidade aqui, ele vai falar sobre uma oração comum. Isso aqui eu quero chamar a atenção para você, professor, para você falar nesse tópico número 2, que a oração feita pelo fariseu, ela seguiria um trâmite comum em seus dias. Por que ela seguia um trâmite comum? Porque naquele tempo, o externo era alvo desse grupo de muitos outros que estavam ali no templo. Porque o viver de aparências foi colocado como algo que os faziam diferente de todos os demais grupos e de todas as demais pessoas, de um convívio difícil entre judeus e judaizantes, entre judaizantes e fariseus, entre fariseus e saduceus, entre amorreus e fariseus, porque vamos dizer aqui, os essênios, entre os farisaístas. E esse convívio era muito difícil, entre publicanos, entre gentios. Nós, como professores, nós precisamos deixar claro à nossa sala que não somos os melhores. E que ninguém, só porque serve ao Jesus Cristo, é melhor. Não, querido. Nós não somos os melhores e ninguém é melhor por causa do título que vem antes do nome, por causa do PR, por causa do bispo, por causa do diácono, por causa do... Não, por causa do pastor, não. Mas somos, antes de tudo, criaturas de um único Deus, iguais a todos que por eles foram criados. Entenda isso aqui. Sendo assim, nós devemos respeito a todos e o amor é o fundamento do evangelho que nós pregamos. Se você não prega amor na sua sala, você não pode falar dessa lição. Se você não espalha amor, se você tem raiva de alguém, se você está com dívida no amor com alguém, é importante você nem ir na sua sala nesse dia. É importante você pedir perdão e, se possível, buscar de Deus o conhecimento e o profundo para você falar sobre essa lição. Porque o amor é o fundamento do evangelho. O amor é o fundamento do evangelho. Ok? Tópico de número 3, do item 2, nós vamos falar sobre a oração arrogante. Querido, Provérbios 16, o versículo 18, fala que a soberba procede à ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Muitos estão em decadência, escuta isso aqui,
muitos estão em decadência, não porque são pessoas más, de maneira nenhuma, mas porque a soberba, o eu, isso é, o egocentrismo tomou conta de todas as áreas de sua vida, ou de quase todas as áreas de sua vida. Nós precisamos vigiar em tudo o que pensamos e em tudo que nós falamos. É isso que você vai falar para o seu salão. Por quê, professor? Pois tais conceitos podem nos dominar e nos fazer refém, assim como os farisaístas, o farisaísmo fez muitos adeptos naquele tempo. Isso aqui é interessante. A expressão hipócritas, hipócritres no original, hipócritres, utilizada por Jesus em Mateus 6, no versículo 2, depois no versículo 5, no versículo 16, é repetida 3 vezes. É o mesmo termo grego aqui, originalmente utilizado no teatro para os atores que representavam. Isso denota a seriedade com que são encarados os que fazem o bem, mas com motivações escusas. Então, quando Jesus diz hipócritas, 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 está dizendo assim, vocês são atores. Vocês estão somente fazendo um papel. Na realidade, vocês não vivem isso. E como tem pessoas vivendo de papel no seio da igreja hoje? Como tem pastores vivendo de papel, não sei, vivendo um teatro, prega uma coisa, mas vive outra, e é isso que deve ser falado. O termo aqui, hipócritas no original, é uma atuação, é isso que Jesus está falando. Vamos dar continuidade? Tópico de número 3, vou continuar aqui na minha lição no meu PDF, ele vai abordar nesse tópico número 3 a sinceridade do publicano, e o subtópico fala a oração do publicano. Querido, algo importante nesse tópico número 3. O texto ele nos revela que os 2 homens subiram ao templo. Algo muito interessante. Porém, eles não entraram no santuário, mas eles ficaram em um dos atos do templo onde eram oferecidas orações. Possivelmente, e aqui nós não podemos afirmar, esse lugar onde eles estavam era o pátio das mulheres. Ao escolher um fariseu e um publicano para essa ilustração, Jesus escolheu 2 extremos daquele tempo. Assim como hoje, homens e mulheres eram os extremos daquela sociedade. O fariseu e o publicano também eram os extremos da sociedade. Os fariseus eram considerados o que nós chamamos de perushim, ou purishim no original. O que significa isso? Parash, separado, intérprete, mentores religiosos da ralé. Eles eram os instrutores. Por sua vez, o publicano não estava apto nem para estar naquele ambiente. Olha que interessante. Nem tampouco ele deveria fazer uma oração naquele ambiente. Mas o que nós observamos é que ele chama a atenção por sua dependência de Deus, seu reconhecimento como pecador e indigno de levantar os olhos aos céus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós estamos tão arrasados pelo que o inimigo fez na nossa vida que nós achamos indignos de conversar com Deus. Pelo que nós fizemos, pelos pecados que nós cometemos, nós achamos que nós não temos sequer uma moral para levantar os nossos olhos e conversar com Deus. Querido, seja publicano nesse momento. Bata no peito e diz, Senhor, eu não sou digno, mas eu estou aqui, com o coração quebrantado, cheio de problemas, cheio porque não dizer, cheio de zigue-zira, mas o Senhor conhece a minha alma e sabe o quanto eu sou faminto do Senhor. É o momento de você colocar sua sala para entender que um pecador confesso, quando ele se arrepende, a transgressão e multidão de pecados vai ser liberto nesse momento. É o momento de nós evangelizarmos as pessoas que estão na nossa sala, que estão se sentindo culpadas porque pecaram, porque se desviaram, porque estão longe do Pai, não de maneira nenhuma. Os mentores daquele tempo não faziam isso, e é o nosso dever ser diferente. Nós não devemos ser fariseus. Nesse momento nós devemos ser professores, é o que nós chamamos de mentores espirituais, e orientar a nossa sala a pedir perdão, a estar envolvida com o Espírito Santo, a estar envolvido com aquele que nos perdoa e que nos leva diante do Senhor. Ok? Tópico de número 2, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre a sinceridade e arrependimento, que é uma continuação, isso é como uma lição, vai chamando os tópicos. E nesse tópico eu queria que você falasse que o colocar-se como pecador, isso é,
em seu devido lugar faz uma grande diferença quando estamos diante de quem sabe de tudo. Isso aqui é magnífico. E eu queria que você parasse para entender isso. Por quê? Porque tem oração que você faz, e vamos ser sinceros com nós, vamos ser sinceros aqui agora. Tem dia que você vai orar, que você começa a falar com Deus coisas que no íntimo você não está com vontade de falar. Você está cumprindo um dever, está cumprindo uma praxe. Mas quando você se coloca como pecador, quando você se coloca como devedor no seu devido lugar, isso faz uma diferença. A sinceridade aqui é o reconhecimento de quem realmente entende o poder e as virtudes de um Deus soberano. Entenda isso? Quem falou isso? Estou falando para você aqui agora, pastor Elias Barbosa. A sinceridade é quem conhece a virtude de um Deus soberano, de quem sabe o poder de um Deus soberano. A oração do publicano aqui, ela é repleta de consciência de quem ele realmente era. Já do fariseu demonstra somente o externo e coloca a todos como pecadores diante de Deus, diante dele e diante de Deus. Eu sou, e eu agradeço porque eu não sou iguais a eles. Como tem pessoas batendo no peito falando isso? Nós agradecemos que nossa igreja é mais santa, nós agradecemos que nossa ceia é santa. Quanta besteira, querido. Quando você se coloca como pecador, você reconhece, você tira a cera. Isso aqui é interessante, como se me despisse da minha barba aqui nesse momento, não deu tempo de fazer. Entenda isso. Você está fazendo a separação que tanto foi e é excluída por Deus e pelo Filho em todos os tempos. Fazer aqui é o que nós chamamos de demonstrar somente o externo, é colocar todos como pecadores diante de você e diante de Deus, assim como fez o publicano. Essa separação aqui, ela foi excluída pelo próprio Deus e pelo Filho de Deus quando ele esteve aqui. Ele não aceitou isso. Tópico de número 3, partindo para o final dessa lição aqui, ele vai falar sobre a oração aceita nesse tópico. E aqui é algo interessante. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Ninguém possui nada que possa se orgulhar diante de Deus, entenda isso. Essa frase deve marcar a vida de todo cristão, querido. Eu me orgulho. Você não deve se orgulhar de nada, que você não tem nada. Do pó veio ao pó tornarás. Nasceste nu, ao nu voltarás para o centro da terra. Porque tudo que nós temos vem dele, e com certeza é para a adoração do seu nome. Glória a Deus por isso. Por consequente, querido, nós devemos entender que nós podemos até fazer separação em nossos meios por estilo de roupa, por estilo de características e até mesmo por estilo de visões. E isso é muito errado. Como isso é errado? O nosso dever é permanecer servos, buscar a direção de Deus para a nossa vida, trabalhar incessantemente para que o reino de Deus cresça, pois somente Ele, o próprio Deus, revelará em seu tempo a intenção de cada coração. Nós podemos até fazer separação, porque eu só olhar o humano e errado, mas Ele é o único que vê o interno, Ele é o único que sabe de todas as coisas, Ele é o único que prescuta a alma, Ele é o único que prescuta o coração, Ele divide ossos, medulas, corpo, alma, espírito, Ele discerne o que há e a intenção de cada um. Ele sabe se nós estamos gravando essa aula aqui por interesse, Ele sabe se nós estamos gravando isso aqui para que haja dinheiro, Ele sabe que nós estamos gravando isso aqui para que nós sejamos reconhecidos, Ele conhece cada um. E muitas pessoas não entenderam que o meigo nazareno, ele permanece conquistando corações, independente da posição, conquistando corações, independente da postura, conquistando corações, independente do estado, independente de como você está. Ele é Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem. Pelo contrário, Ele tem prazer na morte do justo. A Bíblia diz que o céu se alegra, festeja quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque essa pessoa agora conheceu o dono da vida. E isso deve ser falado. Ninguém possui algo
que possa se orgulhar diante de Deus? Ninguém. Ninguém. Se há algo que possa se orgulhar diante de Deus, que você pode bater no peito, e a Bíblia diz que é conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. E isso é a alegria que é a nossa alma. Então eu espero que essa aula seja de grande proveito. Aproveite e divulgue essa aula. Aproveite, grave um pedacinho, manda para outra pessoa, que a pessoa que está precisando ser animada, de uma injeção de ânimo. Se Deus falou com você, querido, Deus vai falar com outras pessoas. Então aproveite esse momento, ajude a escola bíblica dominical a crescer no Brasil. Você é responsável por isso. Você é responsável pelo crescimento, você é responsável para que as pessoas conheçam o Senhor, você é responsável para que a alma se converta aos pés de Cristo. E a maneira de evangelizar hoje é você quem vai determinar o que você tem feito nos últimos dias. Então aproveite esse tempo que Deus tem te dado. Aproveite que essa lição ela vai nos levar novamente a sermos sinceros e arrependermos diante de Deus pelo que nós temos feito. E aquilo que você não tem feito, é o momento de você fazer como servo do Senhor. Grande beijo no coração e Shalom. E até a próxima pré-aula.